Nós temos estudado agora as cartas de Pedro e essa série de sermões nós temos dado o nome de pedras fundamentais. E são pedras fundamentais porque são os fundamentos da nossa fé. Pedro nos coloca esse título também como pedras que fundamentam a história do reino. E nós temos aquele que é a pedra angular, também Pedro fala disso. O nome de Pedro é Pedro, pedra. Então nós conectamos essa ideia nessa série. Hoje nós vamos para o segundo sermão dessa série. E eu gostaria então que você abrisse a sua Bíblia na primeira carta de Pedro, capítulo 1. Hoje nós vamos tratar do verso 3 ao verso 9. Primeira carta de Pedro, primeiro capítulo, os versos 3 ao 9. Diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto, amais, e no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Amém. Eu sei que em vários momentos na sua vida você se perguntou: o que está acontecendo? O que está acontecendo? Eu acabei de me perguntar, porque eu tentei abrir minhas notas aqui e não queria abrir. Eu falei: o que está acontecendo? Mas há 2 anos e meio, 3 anos atrás, quando nós fomos acometidos, todo mundo, né, por aquela loucura da pandemia e as portas fechando, eu sei que isso passou pelo coração, pela mente de todos nós. O que está acontecendo? Mas não só nesses grandes eventos, nos eventos menores, naqueles eventos que envolvem a nossa vida, os nossos sentimentos, há momentos que a gente para e pergunta, né, o que está acontecendo? Quando a gente perde alguém que a gente ama, quando a gente lida com uma enfermidade, quando a gente perde o emprego, ou então quando a gente passa aquele tempo estudando para um certificado, uma prova e não alcança. E a gente olha para trás diante dessas situações, né, às vezes uma quebra de relacionamento, e fala: o que está acontecendo? Por quê? Qual é a razão disso? E eu sei que isso toma o nosso coração em várias ocasiões. E certamente isso tomou o coração daqueles irmãos também no passado, naquela ocasião que eles viviam. Nós lemos semana passada que eram irmãos da dispersão, ou seja, eles estavam sendo dispersos por causa da fé, perseguidos mesmo. Eles, com todas aquelas promessas de alegria, de salvação e de vitória do reino, agora eles eram espremidos por uma terrível e contínua perseguição que ia só aumentando, fazendo com que aquele povo saísse, não saísse para uma nova e boa esperança, mas saísse fugido mesmo, para tentar sobreviver. E certamente esse povo, quando se reunia, eles tinham no coração: o que está acontecendo? E Pedro escreve essa carta profundamente pastoral no seu propósito. E Pedro enche essa carta de palavras de renovo, de conforto, mas não de uma maneira como nós geralmente esperamos. Ele coloca essas palavras por meio também de um chamado para ação,
por meio de um chamado para uma batalha de vida, uma batalha militar, uma batalha que envolve o seu coração, os seus sentimentos, para que você não fique focado nos seus problemas, nas suas angústias, mas que apesar delas você possa dar passos. Era assim que Pedro tinha em mente a mensagem, e é assim que a gente tem visto essa mensagem se desdobrar nessa carta. E nós temos duas coisas aqui como base nesses versículos que nós lemos, juntando com os versículos anteriores. Primeiro, Pedro, ele enraiza essa mensagem na identidade, na nova identidade que agora nós temos em Cristo Jesus. Nós somos recebidos como forasteiros nessa terra porque não pertencemos mais a essa terra. Nós recebemos agora uma nova e viva esperança de, apesar de forasteiros, há um Senhor de graça e paz que nos conduz, há um Salvador sobre nós, e toda essa esperança, ela enraiza então no coração, deveria estar enraizada no coração daquele povo, para que ele entendesse, e nós entendêssemos também, a nova identidade que nós recebemos em Cristo. Essa é a primeira coisa. E a segunda é, Pedro enraiza também a nossa esperança através de nos mostrar como a nossa salvação se desenvolve no tempo presente. O que está acontecendo agora? E dando uma resposta sobre o que está acontecendo agora, então ele enraiza a nossa esperança nessa promessa. Eu quero desembrulhar essa promessa para nós hoje a partir desses versos. Nós temos aqui o que eu poderia chamar de um resumo de enredo. Nos grandes romances, nos grandes clássicos, um autor consciente, ele geralmente vai colocar assim, uma lembrança daqueles pontos mais importantes da história. Então isso pode acontecer de várias formas, às vezes um personagem mais velho contando, para um mais novo, para trazer uma certa lembrança que, olha, tem um enredo principal nisso, ou então um sonho que se repete várias vezes na história para te lembrar que existe uma linha ali naquela história que precisa ser seguida. E nós temos na Escritura vários momentos em que um resumo de enredo é trazido à tona. E este texto que nós lemos, ele traz esse resumo de enredo, e ele fala de um momento do nosso passado, uma expressão do nosso passado. Ele fala de algo que nós esperamos no futuro, e ele então aponta para aquilo que está no presente. Então ele faz toda uma estrutura aí da nossa história, da nossa esperança, mostrando aquilo que foi no passado, aquilo que olhamos e esperamos para o futuro, e aquilo que vivemos no presente. Então é basicamente essa estrutura que Pedro tem aqui nesses versículos. E ele começa, então, falando do passado, no verso 3. Eu quero destacar aqui para os irmãos o que Pedro fala sobre a nossa salvação. E ele diz: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Olha, nós geralmente temos uma visão razoavelmente clara dessa salvação que aconteceu em Cristo no passado. É isso que nos faz crer, é isso que nos faz sermos chamados cristãos. Nós geralmente temos uma convicção um pouco clara do que é esperado no futuro, daquela nossa esperança de uma vida eterna, de uma vida entre o povo de Deus, na presença do Senhor. Embora alguns detalhes aí fiquem na nossa curiosidade, mas a gente tem uma visão razoavelmente clara disso. Mas às vezes nos falta uma visão mais clara sobre como essa salvação trabalha no presente da nossa vida. Pedro, ele então faz esse movimento. Ele vai falar sobre a salvação do passado, como eu falei, do futuro, e depois focar no presente. Falando do passado, ele diz que o nosso Deus e Pai é bendito, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, porque segundo a sua muita misericórdia, Ele nos regenerou. Ele nos deu nova vida. Ele nos gerou de novo. Essa expressão, regenerou. Isso é algo que nós não poderíamos fazer por nós mesmos. Nós não poderíamos
nos regenerar. A Bíblia vai falar que nós estávamos mortos em nossos pecados. Sem Cristo, essa é a realidade do nosso coração, ainda que isso seja humilhante para nós. Sem Cristo, a realidade é que o homem está morto para uma relação verdadeira com o Criador. Ele está morto para reconhecer a glória, a grandeza daquele que o criou e para ter um relacionamento como filho. Um relacionamento em que vê esse Deus na sua bondade, na sua glória, na sua grandeza, e um Deus que se faz pai, se torna pai por meio da adoção que nos dá. Para o homem sem Cristo, não há essa vida, não há verdadeira vida em termos espirituais. Não só em termos espirituais, mas a morte é a coisa mais terrível que a gente tem na história. Embora ela seja tornada natural por nós, porque nós vemos isso acontecer no nosso dia a dia, ela não é natural dentro do projeto de Deus. Deus não criou um mundo para a morte. Deus não criou o homem para a morte. E é por isso que a morte é tão terrível. Quando Deus criou o homem, Ele criou o homem para a vida. Ele soprou vida no homem. E Ele prometeu vida para o homem. Mas o homem, como nós sabemos, na sua desobediência, ele recebe a punição. E Deus fala para ele, olha, você veio do pó. E talvez essa seja uma das mais terríveis frases da Escritura. Para o pó você vai voltar. E isso então choca toda a história a partir dali. O homem que foi criado miraculosamente pelas mãos de Deus, agora ele volta àquela destruição, àquele estado de decomposição. E não só isso, a morte não vem somente física, mas ela vem numa separação que traz então uma morte espiritual para o homem. Nós meio que tornamos natural a morte porque vemos a morte acontecer no dia a dia, mas o nosso coração não se naturaliza com ela, porque nós não fomos criados para a morte. E por isso o poder da morte é tão destruidor, é tão avassalador, é tão terrível, é tão angustiante. Mas a promessa de Deus e a história que Deus nos conta é que haveria vida. E Adão parece que entende um pouco disso quando ele dá o nome para Eva, né? Aquela que é a doadora de vida. E a esperança de que a vida viria novamente, de que a continuidade da vida se daria de alguma forma. Mas Deus promete mais, alguém que traria vida eterna. Então nós temos toda a história do Antigo Testamento andando. E durante toda essa história nós temos reis, juízes, profetas, homens do Senhor, mulheres do Senhor, homens fortes e fracos, anunciando essa promessa de que um dia viria a salvação. Alguém que traria vida, vida verdadeira, vida abundante, até que veio o Salvador. E quando veio o Salvador, ele desafiou os homens quanto à realidade da vida. Ele falou: quem crê em mim tem a vida eterna. E ele fala para Nicodemos: olha, o homem precisa nascer de novo. E Nicodemos fala: mas isso é impossível. E de fato, para o homem é impossível. Como isso vai acontecer? E Jesus então explica que precisa ser nascido do Espírito. Mas esse nascimento do Espírito vem por uma ação que não depende do homem, mas depende exclusivamente da graça de Deus. Então, em Cristo, como diz o texto, Ele nos regenera, nos dá nova vida. Ele nos enche com a esperança de que essa vida não é o fim. Ela continua e continua para a eternidade. Ele nos enche com a esperança na ressurreição de que este corpo ainda pode se decompor, mas ele será ressuscitado. Ele nos enche com a esperança de que agora eu posso me conectar com aquele que é o doador da vida. O meu espírito agora está vivo, não mais morto. Ele então, pela sua muita misericórdia, me regenerou para uma nova e viva esperança. Isso é para encher o nosso coração de glória, para encher o nosso coração de gratidão. O Senhor nos regenerou para uma viva esperança. A morte não tem mais poder. Paulo diz: onde está a morte?
o seu poder. E ele vem, Paulo ainda diz em outro trecho, que Jesus vem vencendo e vencendo todos os seus inimigos, até colocar o último sob seus pés. E o último inimigo a ser vencido é a morte. Na ressurreição do povo dele. Ele nos regenerou. Algo que você não poderia ter feito por você. Ele não fez isso porque encontrou qualidades em você. Ele não fez isso porque olhou para você e você tinha então as habilidades que ele precisava de alguma maneira. Eu não gostaria de te humilhar com isso, mas a verdade é que Deus ele fez isso por algo que está nele e não em você. E o que está nele é a muita misericórdia. Por causa da muita misericórdia do Senhor, ele nos deu nova vida. Não por algo que estava em mim, não pelas minhas habilidades, pela minha sabedoria, pelo meu conhecimento, nada disso, mas por algo que está nele. A muita misericórdia do Senhor me regenerou. Louvado seja Deus. A misericórdia do Senhor nos regenerou. E o texto diz, é muita misericórdia. E por que muita misericórdia? Porque para um homem muito pecador, preciso de muita misericórdia. A própria palavra misericórdia implica em apontar para a minha miséria. Você tem misericórdia de alguém que está em miséria. De um miserável. É isso. O Senhor olha para a nossa miséria, para a nossa decomposição, para a nossa queda, para a nossa corrupção, para os nossos pecados, e ainda assim, na sua muita misericórdia, Ele nos dá nova vida. E nos enche de esperança. Então Ele olha para essa salvação no passado. Ele olha para essa grande movimentação que Cristo fez na cruz e na sua ressurreição, para apontar para aquilo que Deus fez, então, no nosso coração já, no momento em que nós colocamos a nossa fé em Cristo. Ele nos deu nova vida. Ele já nos regenerou. Essa é a nossa salvação do passado. Mas ele continua no verso 4. E no verso 4, ele diz assim, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservado nos céus para vós outros que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Não percebe que agora ele aponta lá para frente, ele aponta para o futuro e diz que nessa regeneração, nessa esperança que o Senhor nos traz, ele nos traz com ela uma herança que não se corrompe, uma herança que não se perde, uma herança que não falha. Ela está reservada nos céus para nós outros. Então Deus reserva o que vamos chamar aqui de um fundo de garantia espiritual. E Ele coloca esse fundo de garantia e vai enchendo esse fundo de garantia e como o melhor banco da história, esse fundo de garantia, ele não só te prepara a herança, mas ele te promete todas as bênçãos, todos os médicos, todos os cuidados aí de convênio e tudo mais, isso sem custo. Está guardado, está reservado, o Senhor está cuidando. E faz então com que a gente olhe para esse futuro onde um futuro que não se perde, onde a corrupção não alcança, é incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vocês, como diz o texto, reservada para vocês. Mas não só isso, como eu disse, nesse fundo de garantia, ele cuida de nós também, porque diz assim, reservada nos céus para vós outros que sois guardados pelo poder de Deus. Ele não só guarda essa herança, mas ele guarda você que vai receber essa herança. E te guarda até que você esteja pronto para recebê-la. Ele está com você, ele te protege, ele cuida, até que você esteja realmente preparado para receber essa herança das mãos do Senhor. Sois guardados pelo seu poder, pelo poder de Deus,
mediante a fé, para revelar-se, preparada para revelar-se no último tempo. Então veja, ele aponta para o futuro. Nós olhamos para o passado, aquilo que Jesus nos deu por meio da salvação, na sua morte e na sua ressurreição. E agora ele aponta para o futuro, que essa salvação traz no futuro. Ela traz essa herança. Ela traz essa herança que eu recebo por ser filho de Deus. Que eu recebo porque as vitórias de Cristo me garantem. Que eu recebo porque está guardada no céu para mim, ela não pode se perder. E que eu recebo porque Deus me guarda até que eu esteja pronto a recebê-la. Bom, são coisas pelas quais vale a pena celebrar. É uma identidade da graça que atravessa toda a história do passado para o futuro. E que é certo, um futuro que é garantido para nós. Mas e o aqui agora? E o presente? Como é que eu lido com o hoje? Como é que eu lido com as situações quando a minha pergunta, talvez principal em alguns momentos, se levanta no meu coração? O que está acontecendo? E aí a gente tem o verso 6. E o verso 6 nos diz assim: nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Ok, nós falamos do passado, ok, nós falamos do futuro, isso tudo enche o nosso coração de exultação, mas e agora no presente? E quando Pedro fala do presente, ele usa palavras que talvez não sejam as palavras que você gostaria de colocar no presente. Ele usa sofrimento, tribulações, provações, testes. Não são as palavras que eu gostaria de colocar no meu dia a dia. Eu não penso que você acorda pela manhã e diz assim: Senhor, me dá um belo de um sofrimento hoje. Não é? É o tipo de oração que a gente costuma fazer. Mas Pedro usa essas palavras. E ele usa essas palavras porque ele sabe da realidade daqueles irmãos, ele sabe da realidade da sua própria vida, ele sabe da realidade de um homem vivendo em um mundo caído, e ele sabe o que nos ronda nesse tempo presente, enquanto a salvação tem trabalhado no nosso coração. E ele usa uma figura importante aqui. Ele diz assim, vou ler novamente o texto: nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor e glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Veja, ele usa nós temos aqui as palavras, né? Algumas traduções usam a palavra teste, exame, quando fala ali de confirmando o valor, confirmado o valor, apurado. E essas palavras, elas apontam para uma analogia que Pedro está fazendo aqui, que é a analogia vamos dizer, uma metáfora da metalurgia. Ele fala de um ourives que trabalha com material bruto. E esse ourives, ele começa a trabalhar com o minério nesse estado bruto, e o minério, ele não é muito útil no seu estado bruto, ele não é muito bonito, ele tem as suas imperfeições, e essas imperfeições roubam do minério a sua beleza e a sua força. Esse é um material bruto. Ele não está pronto ainda, ele não está preparado. Ele precisa ser passado ali pelo fogo, ajustado. E ele usa então dessa analogia o tempo todo, por meio das palavras que ele coloca no texto, para lembrar que o presente ele envolve um movimento assim. Um movimento metalúrgico da parte de Deus, que pega pedras brutas e trabalha com essas pedras.
Você, talvez mulher, não vai ficar muito feliz se o teu marido te der um anel de pedra bruta, tudo desajeitado, mas você ficaria feliz de receber ali uma pedra bem trabalhada, onde se mostra a beleza e a força daquela pedra. E ele então usa essa expressão para dizer, olha, seja honesto com você, porque há muito a que ser mudado em você. Há muito a que ser mudado em nós. E enquanto ele nos lembra isso, ele fala, olha, Deus está trabalhando para que essa mudança aconteça. E ele trabalha para que essa mudança aconteça por meio do teste, da provação, do passar pelo fogo, assim como o ourives trabalha com a pedra bruta. E eu sei que no meio dessa situação, no meio da provação, no meio da luta, nós somos tentados a desconfiar do amor de Deus. Nós somos tentados a desconfiar do cuidado do Senhor. E é por isso que às vezes se repete e repete com força em nosso coração essa expressão, o que está acontecendo? Porque nós oramos pela graça da libertação. Nós geralmente oramos pela graça do conforto. Nós geralmente oramos pela graça da esperança, e sim, todas elas são verdadeiras, dignas de serem pedidas, nós devemos orar por elas. Mas há ocasiões em que a graça de Deus vem de forma desconfortável. E no meio do desconforto que o Senhor cria ao nosso redor, é que Ele vem trabalhar no meu coração. Não é que Deus deixou de agir com a sua graça. É uma graça diferente. Ela não é a graça sempre da libertação, ela não é a graça sempre do renovo, mas ela é aquilo que a gente vai chamar de a desconfortável graça de Deus. A graça da transformação, a graça do ajuste, a graça do molde. Ela é desconfortável, eu sei, todos nós sabemos, mas ela é graça. É o Senhor agindo. É o Senhor fazendo com que aquilo que precisa ser mudado em mim seja de fato mudado. É o Senhor fazendo com que o material do meu coração seja maleável, moldável, tocável. E para que então, em algum momento, no momento adequado, Ele manifeste a sua força, a sua glória, a sua beleza. Mas não pode demonstrar a sua força, a sua glória, a sua beleza, se não for apurado pelo fogo. Então é desconfortável, mas é graça. E Deus não deixa de estar ali. Pelo contrário, é ali que o Senhor continua manifestando o seu amor. É ali que o Senhor continua manifestando o seu cuidado. É ali que o Senhor continua manifestando a sua bondade, a sua misericórdia. Porque é ali que o Senhor continua trabalhando. E veja o que o texto diz. Ele diz assim: nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, e aqui eu quero destacar isso, olha, por breve tempo. Às vezes a gente fica se alimentando do sofrimento, ele parece se alongar, né, de forma tão longa, vai para longe. E o Senhor diz, calma, por breve tempo, e não importa o quanto o tempo do nosso sofrimento dure aqui nessa vida, se for comparado com aquilo que Deus tem para nós, ainda continua sendo breve. Pelo breve tempo que Ele tem para essa situação, e Ele diz algo que me impressiona aqui, porque Ele diz, se necessário, sejais contristados por várias provações. Se necessário. Sabe por que Ele diz isso? Porque quando elas acontecem porque são necessárias. Eu não sei porque nem sempre. Talvez em algum momento eu possa descobrir
Talvez em algum momento eu possa entender, talvez lá na frente, talvez no presente, talvez nunca. Só no dia que eu estiver face a face com o meu Senhor e tiver a oportunidade de perguntar, talvez. Mas uma coisa eu sei, que se ela vem porque para aquela ocasião, para aquele momento e para os movimentos que Deus tem para o meu coração, ela é necessária. A gente questiona, nossa, mas precisava tanto assim? Olha, a gente não conhece a profundidade da nossa necessidade. Quem consegue olhar o meu coração com clareza não sou eu. Ele até me engana. Mas o Senhor vê, o Senhor conhece. E Ele, como o melhor ourives, Ele sabe exatamente onde trabalhar e como trabalhar. Então, às vezes, essas tribulações vêm. E elas vêm porque Deus tem um projeto com elas. Deus não está brincando com a minha vida no presente. Deus não está deixando com que a ação da sua graça se afaste de mim no meio da tribulação. Mas Deus está agindo com a sua bondade, agindo com a sua graça e fazendo movimentos que eu não esperava acontecer. Para que um dia, então, a minha fé revele a sua beleza e a sua força. Assim como uma pedra bruta, quando é trabalhada, revela a sua beleza e a sua força. Talvez haja uma força aí que você precisa ter, que Deus vai te preparar agora para isso. E há, sem dúvida, uma glória que precisa ser revelada em você, que Deus vai preparar o teu coração para isso. Porque o texto diz, há um motivo, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor e glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Essa glória, o fato de Deus te tornar um troféu da obra salvadora de Cristo, e para te tornar esse belo troféu, essa aprovação e essa apuração precisa acontecer. Esse teste precisa acontecer, para que um dia a glória seja revelada em mim. Mas não a minha própria glória. Não a glória das minhas conquistas, não a glória da minha força, da minha sabedoria, mas a glória da graça de Deus, que me deu conquistas, a glória da graça de Deus que revelou a sua força, a glória da graça de Deus que em mim revelou sua beleza. Ontem eu falava com alguns irmãos queridos, e num momento da conversa eu lembrei, eu gosto de uma analogia. Eu gosto de pensar em nós como sendo instrumentos na mão de Deus. Mas nós somos instrumentos tão fracos, tão frágeis, tão sem fio. E ainda assim, o Senhor é capaz de fazer grandes obras. Como pode? É porque a qualidade não está no instrumento, mas está no mestre que usa o instrumento. Às vezes nós temos mestres ruins, mais ou menos, mas eles têm bons instrumentos, então eles realizam algumas coisas por causa da qualidade do instrumento. Mas quando você tem péssimos instrumentos, e ainda assim o Senhor se alegra em realizar grandes obras, isso revela a glória daquele que é o mestre que usa esses instrumentos. A agilidade, a sabedoria. E isso revela então a glória do nosso Senhor. Quando se brilha a glória de uma fé firmada em Deus, de uma fé apurada pelo fogo, de alguém que enfrenta o presente sabendo que Deus, na sua graça desconfortável, tem me moldado e me feito brilhar, para que então a glória dele seja vista. É aí que eu vejo a glória do Senhor, porque este é o Deus que desde o início fez tudo acontecer.
Ele é aquele que começa a minha história com regeneração. Ele é aquele que promete as promessas e a esperança que eu tenho para o futuro. E Ele é aquele que está trabalhando no presente. Mudando, moldando, realizando e fazendo com que através de mim a glória dele brilhe. Que bênção, não é? E por que isso é uma bênção? Nós sabemos que o DNA do pecado é um retorno para si mesmo. O problema do pecado no seu âmago está o egoísmo, a disjunção, o se fazer o próprio Deus da sua vida, aquele que vai controlar, que vai governar, e nós queremos que a nossa vida, de alguma maneira, esteja em nossas mãos. Nós queremos controlar os detalhes, nós queremos controlar o jeito, a forma e tudo mais, nós queremos ter o controle disso. E isso é muito do reflexo do pecado em nós. Em muitas ocasiões. E existe, portanto, uma briga de glórias no meu coração. Porque antes de Cristo, eu lutava pelas minhas glórias. Eu lutava para alcançar pelo meu poder, para que o meu nome fosse exaltado, para que eu tivesse algum status, para que eu tivesse algum valor na sociedade. Agora, quando Cristo vem, Ele muda isso e Ele se apresenta como Ele é, o Rei de toda a terra. E agora eu entendo que a glória é dele, é para ele, a minha vida é para ele. Se alguma realização eu faço para que ele seja exaltado e eu seja diminuído. Porque o meu coração agora batalhando contra essa guerra de glórias que o pecado traz, nesse terreno do meu coração cheio de guerra, eu quero olhar para a glória do Senhor. E quando eu entendo isso, e quando a minha fé é fortalecida nisso, é isso que eu anseio. Eu não anseio a minha glória, eu anseio a glória de Cristo. E se Ele quiser, através de mim. Eu anseio a glória do meu Salvador, se Ele quiser, através de mim. Eu anseio a glória dEle por toda a terra, no céu e na terra. Porque eu reconheço que Ele é o Senhor cheio de glória. Ele é aquele a quem toda honra e glória e louvor é devido. Ele é quem merece toda adoração, e não eu. E não as minhas vitórias, e não as minhas conquistas, mas o Senhor naquilo que Ele faz. Então, quando eu entendo tudo isso, e o meu coração vai sendo moldado, eu entendo a beleza do que Pedro escreve aqui. Porque ele fala que o final disso alcança o que um coração regenerado realmente deseja: a glória do meu Salvador. A glória do meu Salvador. E essa glória vai se revelar. E o Senhor traz com essa glória revelada um momento em que toda a dor que eu passei, ela se torna pequena. Todo o sofrimento que eu enfrentei é tão mínimo, é tão insignificante diante daquilo que o Senhor construiu para a glória dele. E isso é tão alegre de se pensar. Então Pedro quer que o nosso coração seja enraizado nessas verdades. Quem eu sou em Cristo? E o que, por causa de Cristo, o Senhor tem realizado na minha vida. Isso faz com que agora eu aprenda a pregar um novo evangelho para o meu coração. Não mais o evangelho da derrota ou da vitória pelas minhas próprias mãos, mas o evangelho da graça de Deus. Que às vezes sim, vem por meio do milagre, às vezes vem por meio da libertação, às vezes vem por meio de conquistas, mas às vezes vem por meios desconfortáveis. Da transformação, da mudança, do renovo, do ajuste. Dessa desconfortável graça. E no presente, então, meus irmãos, a salvação trabalha assim. Ela tem todos esses movimentos. E se você está em Cristo, no mundo caído, certamente você vai enfrentar sofrimentos.
porque eles são necessários. E por que eles são necessários? Porque eu preciso ser mudado. Eu preciso ser transformado. Eu preciso aprender a descansar mais no Senhor. Eu preciso ser mais e mais desafiado a passos de fé. Eu preciso que minha fé seja fortalecida para os passos que Deus tem preparado para mim. E eu preciso que a fé seja fortalecida para que um dia, então, eu me torne um glorioso troféu nas mãos do meu Senhor. E que a minha vida possa ser uma manifestação da glória dele. E isso é tudo que eu quero. Então, sim, há lutas, há momentos, há angústias, mas Deus não deixa de ter um propósito. Qual é o propósito? Para uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Verso 8 continua. A quem não havendo visto, há mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim, a finalidade da vossa fé, a salvação da vossa alma. A salvação da nossa alma, da vossa alma. Eu sei que há bagunças no nosso coração e a gente começa a focar em coisas para dizer, olha, eu preciso disso, não, eu preciso daquilo, não, eu preciso daquilo outro, eu preciso daquilo, e eu vou apontando para um monte de coisa. No fim das contas, eu preciso de uma coisa só, eu preciso da salvação. E como o Senhor vai trabalhar essa salvação, eu não sei, mas eu preciso disso. É o que minha alma anseia, é o que a minha alma, a alma da humanidade busca desde o início. É o que a alma de Adão buscou, Eva buscou, e assim seus filhos, e assim a nossa geração. A salvação da minha alma é o que eu preciso. E o Senhor faz isso por meio da revelação de Jesus Cristo, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, a quem, embora não vendo, talvez nenhum de nós tenha tido uma visão de Cristo, talvez nenhum de nós saiba como é o rosto dele, mas a gente agora tem um coração regenerado que ama o Senhor que não vemos, que crê no Senhor que não vemos, mas que aguardamos e temos certeza que virá. E há hinos e cânticos que revelam essa beleza de um momento de encontro, de ver o Senhor face a face, e o nosso coração se enche de esperança e de alegria, porque é tudo que nós queremos ver, e eu não sei como, mas a gente vai reconhecer. É o meu Senhor, é o meu Salvador, aquele que eu não vi, mas que eu amo. Aquele que eu ainda não vi, mas que um dia eu vou dizer como Jó disse, antes eu te ouvia de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. E nós aguardamos, e nós alcançaremos, porque o Senhor no presente está trabalhando para a única coisa que eu preciso, a salvação da minha alma. Uma salvação que atravessa a minha história, passado, futuro, e ela não deixa de atuar no seu presente. E no presente, quando você levantar então essa dúvida, o que está acontecendo? Lembre-se, Deus, Ele continua na sua misericórdia, derramando a sua graça. Uma graça que vem de várias formas, e algumas são desconfortáveis, mas é graça. Eu preciso pregar esse evangelho para o meu coração, para que eu tenha confiança, para que eu tenha alegria, para que eu tenha esperança. Não aquele tipo de confiança falha, que olha, não, sempre vai ficar tudo bem, sempre vai dar certo. Não sei, mas eu sei de uma coisa. Os planos de Deus serão realizados. E a glória de Deus será vista através do seu povo. Não importa o que Deus faça, porque Ele não falha no seu projeto.
Ele não abandona o seu plano. E Ele vai realizar aquilo que Ele tem para realizar em mim. O que eu quero é que a glória dele seja vista, e o que eu necessito é que a minha alma seja salva. E o Senhor está fazendo isso aqui e agora. Então pare para pensar talvez em alguns problemas que você tem lidado, com algumas dificuldades que você tem enfrentado. Algumas são grandes, outras pequenas. Não fique problematizando elas. Veja a graça do Senhor agindo. E aprenda com a graça do Senhor. E anseie para que através dessas tribulações e dificuldades e lutas e provações, o Senhor prepare o seu coração para que você seja uma manifestação da glória do nosso Salvador. Amém. Vamos orar? Pai bendito, obrigado, Senhor, pela tua bondade. Obrigado, Deus, pela presente graça entre nós. Obrigado a Deus porque nós temos a confiança de que o Senhor não nos abandona. O Senhor, ó Deus, agiu no passado para a nossa salvação. O Senhor prometeu, ó Deus, a nossa herança e as grandes promessas que temos para o futuro. Mas no presente, aqui, no meio das nossas tribulações, o Senhor também age com a tua graça, com a tua misericórdia, com a tua bondade. Faz com que o nosso coração, ó Pai, se desperte para isso. E nessa verdade, ó Deus, nós vejamos o Senhor agindo e transformando e moldando e nos fazendo mais parecidos com o seu Filho, para que nós nos enchamos de alegria em meio aos nossos sofrimentos e tribulações. Nós rogamos a Deus que o Senhor faça assim, em nome do nosso Rei que merece todo louvor, toda glória, o nosso Salvador e Senhor Jesus. Amém.